Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por você passar por aqui, se inscrever neste canal. O canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. É um canal de experiências, testemunhos, palavra de Deus e também, de EBD, Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus, louvado seja Deus, A nossa lição de hoje é a lição de número 9, para a nossa meditação. Estamos estudando o livro de Aleluia Esther. Estamos no terceiro trimestre de 2024, A revista é essa daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Glória a Deus, aleluias. E eu sou grata a Deus pela sua vida, por você tirar um pouquinho do seu precioso tempo, aleluia, e passar aqui para, juntos meditarmos na palavra de Deus. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, muito obrigada mesmo, a todos vocês. Está um pouquinho escuro assim a câmera, mas é por causa, que é a noite, glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. Diz assim o tema da lição: a conspiração de Amã contra os judeus. Nós sabemos que Amã, ele conspirou, ele armou, ele arquitetou contra os judeus, o povo judeu. Mas Deus deu seu livramento. O texto áureo diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, aleluias 22. Então seremos odiados por causa do nome, da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus. Mas quem perseverar até o fim, glórias a Deus, esse será salvo. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. A verdade prática fala: quando nós tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Porque o crente, ele não pode andar em conformidade com o mundo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz: não vos conformeis, com este mundo, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, nós não podemos andar de conformidade com o mundo, aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. A leitura bíblica em classe está em Esther 3, verso 7, aleluia, que diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por isto, a sorte, aleluia, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhados e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-la ficar. Aleluia. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Ramadade, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos, Glória a Jesus. O rei, aquele pega o anel, entrega a Amã e deixa Amã fazer o que ele bem quer.
Esté 4. Primeiro diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Quando Mardoqueu ele soube do decreto de Amã, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai se humilhar diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, o Deus eterno, a qual o Senhor ele deu vitória. E é assim que devemos fazer. Não devemos, aleluia, lutar contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Aleluia, devemos estar sempre nos humilhando diante do Todo-Poderoso. Aleluia, e Deus, ele assim nos dará a vitória. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém, aleluia, vestido de pano de saco, pôde entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei, sua lei, chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Houve aqui um momento de humilhação, de lamentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. O povo se jogaram na presença de Deus, aleluia, quebrantaram seus corações. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar o seu cilício, porém ele não os aceitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Esté soube, manda a Mardoqueu, né, trocar aquelas vestes, mas Mardoqueu estava firme, aleluias, em seu propósito, porque ele sabia que Deus, aleluia, se levantaria ao seu favor. E deve ser assim comigo e com você. Não devemos temer a cara feia de Satanás, nosso adversário. Temos que estarmos prontos e prontas, aleluia, para quando vier essas horas difíceis, aleluia, a qual o inimigo se levanta com muita fúria na nossa casa, na nossa parentela, no trabalho, nos levantarmos no jejum e na oração, e na humilhação e lamentação, e Deus, ele vai nos ouvir e vai nos dar a resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Porque o plano, aleluia, de Amã era um plano odioso, era um plano cheio de ódio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus de intrigas, aleluia. Louvado seja Deus, ele, né, ele tinha o poder ali nas mãos dele, então ele achava que ele podia fazer tudo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então a conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei, aleluia. Eles, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o questionavam todos os dias. Então, todos os dias questionavam ali, né, a conduta ali de Mardoqueu, né? Mardoqueu incomodava ali aquele povo. Aleluia, louvado seja Deus. E nós devemos incomodar o mundo, as trevas, com a nossa conduta, postura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque transpassas o mandado do rei, porque todos ali, né, obedeciam ao rei. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mardoqueu também, só que Mardoqueu, né, adorava a um só Deus. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Aleluia. Então, quando Mardoqueu disse que era judeu, os amigos ali, aqueles que estavam em volta dele, se incomodaram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foram, né, agora fazer panela, foram agora fazer fofoca, foram agora falar para Amã, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eles queriam verem se Mardoqueu, né, continuaria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, naquele posicionamento, louvado seja Deus que ele estava ali servindo ao Senhor. Louvado seja Deus naquela mesma postura. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, pelo visto, né, aqui não era um zelo, né, sincero, aleluia, pela palavra do rei. Pareceu mais, né, uma tentativa de jogar lenha, né, na fogueira.
Então, eles não, esses servos aqui do rei, eles não honrava tanto assim o rei, só que eles queriam colocar lenha na fogueira, queria ver até onde mais do que eu ia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eles eram invejosos e pessoas invejosas cheias de intrigas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, elas criam grupinhos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus para quê? Para fazer fofoca, falar mal, né? Para difamar a pessoa, né? Esse tipo de pessoa eles agem assim. Então, Amã, né? Ele ficou furioso, né? E reagiu de uma maneira absolutamente desproporcionada, né? Então, revelando uma personalidade doentia. E logo ele planeja, né, o extermínio de todos os judeus, como se ele pudesse, né? Então, quem exerce autoridade em qualquer área da vida, né, precisa agir com serenidade. Não pode sair tomando decisões precipitadas. E serve para cada um de nós. Aleluia. Nós temos que saber que temos um Senhor. Aleluia. Todos nós temos um Senhor nos céus. Né? Efésios 6:9 fala, né? Aleluia, do abuso. Aleluia. Louvado seja Deus, fala sobre o abuso, né, de poder. O abuso de poder, né? E quando a pessoa ela abusa do seu poder, logo ela cai. Porque a soberba nela precede a queda. Uma pessoa soberba logo é abatida. Porque Deus nunca vai exaltar uma pessoa soberba, né? Ele abate, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluias, né? Eu quero achar aqui Efésios. Efésios 6. Efésios 6. 9, Efésios 6:9 diz assim: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Né? Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus é Deus, aleluia, é Senhor, aleluia, nos céus e na terra e de todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro 5:2-3, né? 1 Pedro, deixa eu pegar aqui. 1 Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Cadê? 1 Pedro 5:2-3, né? A primeira epístola, né, de Pedro 5:2-3 fala assim: Aleluia, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, aleluia, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia, louvado seja Deus. Então não é por ganância, não é tendo domínio, aleluia, porque é do Senhor esse rebanho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Não é por ganância, né? Tem que cuidar com amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é desanimado, é cheio de ânimo, que tem que cuidar das vidas. Não é abusando daquela autoridade que Deus deu, né, para poder cuidar das pessoas. Tem pastor que diz que o obreiro é dele, a igreja é dele, não sei o que é dele, e nada é dele, é do Senhor. É do Senhor, né? E o soberbo, o Senhor, ele abate. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quem exerce autoridade em qualquer área da vida, precisa agir com sinceridade, né? E não com falsidade. Sabendo que todos nós temos um Senhor nos céus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, né, aquele império ali, o Império Persa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o Rio, aleluia, indo na Índia,
que hoje é no Paquistão, até o Mediterrâneo, né, oriental. Louvado seja Deus, inclui a parte do norte da África até a Etiópia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se estendia para além do mar, Ageu, até a Trácia, na Europa, parte, né, da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, era mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero, está em Esté 3:6. E isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Olha o tanto de pessoas que iam morrer, né, por causa, né, do ódio de Amã. Louvado seja Deus, aleluia. Amã, ele tinha raiva, né, dos judeus. Né, os estudiosos, né, falam que Samuel, né, foi quem, né, matou ali, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a família ali, né, de Amã, né, tá lá em 1 Samuel, quando Deus manda, né, Saul exterminar ali, e ele fica com dó, né, e aí Samuel vem, né, e ali ele extermina o resto. Então, quando a gente começa a ler ali em Samuel, a gente vê, né, então, né, esse Amã aqui, era dessa linhagem, né, dos Agaguitas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e louvado seja Deus, aleluias. Ele tinha raiva, né, dos judeus. Ele tinha muita raiva dos judeus, né? E ali ele queria, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, destruir todos. Mas Deus, né, ele sempre chega primeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Deus, ele sempre chega primeiro em nossas vidas. Glória a Deus, por quê? Porque Deus, ele é bom e Deus, ele cuida de nós. Não adianta, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O inimigo se levantar contra as nossas vidas, louvado seja Deus, para nos destruir, porque Deus não vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, permitir. Eu estava querendo achar aqui, mas para o vídeo, né, não ficar longo, né, está lá em Samuel, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E vocês lerem lá, vocês vão ver, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias, glórias a Jesus. Glória a Deus, para que o vídeo não se prolongue muito, não fique muito grande, né? Mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tinha, né? Ele tinha, né, essa raiva, né, aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos judeus. Louvado seja Deus, aleluia. Pessoas que não são tratadas, né? Que não são curadas, elas andam, né? Cheias de ódio, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, querendo dar fim, né, nas pessoas, planejam o mal, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Então, por isso que é bom, que não é bom a gente guardar, né, ódio em nosso coração, né? A gente sempre está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sempre se lançando nos pés do Senhor, na humilhação, no jejum e na oração, para que Deus venha limpando o nosso coração. Então, Amã, né, era uma pessoa, né, astuta, era oportunista, né, também. Então, ele pegava as oportunidades que ele tinha para aprontar o mal, né, para fazer mal, né, aos outros. E nós devemos aproveitar o nosso tempo com aquilo que é bom. Então, Amã, ele convence, né, Assuero, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, escondendo a sua verdadeira motivação, que era pessoal,
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, para fazer mal ao povo judeu. Então ele chega e diz que havia um povo, né, no reino que tinha leis diferentes e não cumpria, né, a lei do rei. Porque esse tipo de pessoa, né, astúcia, maligna, ele sempre inventa, né, uma história, uma mentira para poder querer nos prejudicar. Por isso, né, convinha que fosse exterminado. Então, Assuero, né, se Assuero, né, que era rei, decretasse a morte daquele povo, a mãe entregaria 10.000 talentos de prata, misericórdia, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, equivalente de 2/3 da renda anual do Império Persa. Né? Então, o texto bíblico nos permite, né, entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo se tratava, porque ele, por ser rei, ele poderia questionar, né, ali, né, qual era o povo, mas ele não perguntou, né? Então, simplesmente, né, o rei tira ali, né, Assuero tira o seu anel e deu a Amã, né, a quem coube definir os termos, né, da carta a ser enviada a todas as províncias, né, que era assinada em nome do rei, porque ele estava com o anel ali, está em Esté 3:10. E nesse episódio, Assuero mostrou-se, né, facilmente, né, manipulável, né? Assuero deixou ser manipulado por Amã. Aleluia, porque essas pessoas manipuladoras, elas têm um poder, né, maligno, né? Eles convencem, né, as pessoas, né, a ficarem do lado dele, gostam de dar presentes, gostam de ser bem gentis, bem legais, né? Então, Amã soube apelar para o seu ego. Então, liderar requer, né, prudência, né? A pessoa que quer liderar tem que ter prudência, tem que ter sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas, né, de motivações aparentemente nobres, né? Misericórdia, Jesus, né? Misericórdia das nossas vidas, que Deus nos guarde dessas pessoas malignas. Vocês que estão gostando, se inscrevam, meus amados, me ajude nesta obra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, né? Cada quem dá a sua aula da maneira que o Espírito Santo, né, conduz, né? Eu gosto de deixar o Espírito Santo, né, conduzir, né, a aula. Eu não preciso copiar ninguém, né? Não preciso fazer igual a ninguém. Louvado seja Deus, aleluia. Eu deixo que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Louvado seja Deus. Então, aleluia. Mardoqueu, ele fica muito triste, né? Junto ali com os judeus e Esté. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, ficam apavorados, né? Ali com tudo ali que está acontecendo. Louvado seja Deus, aleluia. Então, louvado seja Deus, aleluia. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado, né? Porque foi decretado que era todo mundo que ia morrer. Então, a ordem expressa era que, né, destruísse, matasse, lançassem a misericórdia a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Então Amã, né, ele soube destilar ali o seu ódio, o seu veneno ali contra o povo judeu. Né? Então no texto, né, aqui a gente vê, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não há registros, né, louvado seja Deus, aleluia, de levante algum de nenhum judeu, né? Nenhum judeu não se levantou ali, né? Durante aquele império, não. Louvado seja Deus, aleluia. Eles eram obedientes a Deus. Mesmo assim, todos corriam o risco, né, de serem vítimas da perversidade de Amã. Então, aquele povo ali, né, era inocente. Ninguém nunca se levantou contra o rei. Mas ele resolveu se levantar contra aquele povo. E o rei não perguntou que povo era que se tratava. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos, né? Porque Caim, né,
lá no Gênesis, né, ele mata, né, o seu irmão, né, Abel, quando Deus pergunta, né, pelo sangue do irmão, né, diz que o sangue clama ali na terra, ele diz, sou eu o guardador do meu irmão, né, então era uma pessoa rebelde, né, uma pessoa fria, né, uma pessoa calculista, né, misericórdia, que Deus guarde as nossas vidas destas pessoas, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, o Império Persa tinha, né, um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real. Aleluia, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje, né, território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber, né? Então, os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e esdrúxulas, ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes e vestiu-os de panos de saco com cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esté ficou muito aflita à medida que as cartas chegavam às províncias. A reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Só o Senhor mesmo pode frear um homem maligno, né? Louvado seja Deus. Então, o decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Aleluia! Se de um lado havia fé e bravura de 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, louvado seja Deus, aleluias. Do outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo. Aleluia, como denuncia os profetas exílicos, que é Ageu e Zacarias. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer, né, o mal. Então o povo começaram a construir ali suas casas luxuosas, achavam que tudo estava bem, mas não estava, né? Havia um plano arquitetado ali para matar, né, eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, de forma prática, né, o antissemitismo e hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história três faces da expressão desse ódio obstinado, né? Antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, destacam-se as perseguições, né, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, né? Que eles foram responsabilizados quando houve essa doença, né, que assolou a Europa em 1348. Também durante, né, a Idade Média sofreram intensas perseguições pela Inquisição,
principalmente a partir, né, do ano de 1478, na Espanha, por ordem do Papa, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, né, a partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1468 e 1549, né? Então, o objetivo principal era combater o que chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram, né, expoliados, torturados e execrados e mortos também, né, por não aderirem, né, ao catolicismo e por questões, né, econômicas e políticas. Então, a primeira ordem, né, do confinamento, né, dos judeus em guetos não foi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né, do Adolfo Hitler, né, louvado seja Deus. Tá aqui, né, o escritor botou, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, a primeira ordem, né, de confinamento dos judeus em guetos não foi, né, de Adolfo Hitler. Louvado seja Deus, foi do Papa Paulo em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a prosperidade, né, dos judeus causavam ódio, né, alimentado por teorias de conspiração, né, porque Amã conspirou contra o povo judeu. Então, o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países, louvado a Deus, aleluia, do leste europeu, levando a reagir violentamente contra as comunidades judaicas, louvado a Deus, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 e 1945. Então, Hitler protagonizou, né, o antissemitismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Meu Deus do céu, Jesus amado. Por isso que é bom a gente, né, vir para a escola bíblica, porque a gente aprende, né? A gente aprende. Glória a Jesus. Né? Qual é o antissemitismo de hoje? A criação do Estado de Israel, em 1948, não garantiu paz aos judeus. O país vive em estados de alerta em função de ataques terroristas, né, internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente, né, ocorreu em outubro de 2023. Né, 5 grupos palestinos, né, armados, né, uniram-se ao Hamas e a partir das faixas de Gaza atacaram Israel por ar, terra e mar, né? Cometendo barbáries, né, inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 2.000 pessoas reféns. Então, depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhe garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua convenção nacional.
Aleluia. Está, né, nos livros de Isaías, Ezequiel, Zacarias e lá em Romanos. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, esta é a lição de hoje. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe o ódio tomar conta do teu coração. Deus está no controle de tudo. Louvado seja Deus. Muitos morreram, né, por causa do nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluias, mas nós seremos odiados por causa da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus. Sabemos disso, né? Porque a palavra do Senhor, né, nos revela. Louvado seja Deus. Sempre esteja firme com o Senhor. Não desista, não fuja dos planos nem dos propósitos de Deus, porque Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco, para nos dar a vitória. Então a conclusão diz assim: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto aos ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-la quando, arrependido, aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Amém, meus amados e minhas amadas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que nosso Deus, em Cristo Jesus, continue a abençoar a todos vocês. Deixe o seu pedido de oração, se inscreva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Se você não gostou, se inscreva também, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí tem mais vídeos e você pode gostar. Amém? Louvado seja Deus. Muito obrigada a todos. Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus.